Olá, pessoal. Eu sou Estefania Vieira, aqui do Departamento de Documentação, e hoje vocês vão acompanhar a surpresa que a gente fez para o nosso cliente Flávio, que contratou conosco o processo de busca de certidão e investigação genealógica do seu avô. Ao longo desse processo, encontramos algumas dificuldades referente ao registro civil, porém recebemos uma resposta positiva do Arquivo Diocesano de Almeria. Acompanhe um pouco dessa conversa. Nós iniciamos o processo baseado nas informações que o senhor nos enviou, com base naquele formulário, e a gente tinha ali algumas pistas, né, da localidade do Francisco. A gente tinha alguns documentos que indicavam o ERCAR, a gente sabia que ele era da localidade de Almeria, mas a gente sabe que esse nome, o ERCAR, ele pode ser referente a várias localidades da Espanha, né? Então, iniciamos pelo mais óbvio, né, que é o ERCAR Loera, que é muito mais popular. Iniciamos por lá a nossa ligação, priorizando principalmente as certidões de nascimento. Por quê, né? Por que a equipe sempre prioriza a certidão de nascimento primeiro? Porque a certidão de batismo, ela precisa estar acompanhada de uma negativa. Então, de todas as formas, por assim dizer, de forma mais prática, a gente nunca consegue fugir do registro civil. Então, a gente já vai pelo mais óbvio de primeira, né, para ter essa melhor amplitude das investigações, ainda mais quando a gente fala da solicitação inicial de um documento espanhol. Então, iniciamos a gestão no registro civil de ERCAR Loera, que hoje é um registro mais complicado, que possui algumas limitações, muitos atrasos, inclusive, e dentro desse sentido nós precisamos realizar uma visita presencial. Então, a gente precisou contatar um dos nossos agentes, dos nossos colaboradores, para que fosse presencialmente na localidade de ERCAR Loera. Ok. Realizada essa gestão, a gestão concluída, tivemos uma resposta negativa, infelizmente. Nesses últimos meses, nós também conduzimos essa solicitação no Arquivo Diocesano, né, que é o órgão responsável pela custódia dos documentos de batismo. Então, a gente conduziu no Arquivo Diocesano de Almeria, que tem um processo de espera maior, mas já tem uma agilidade maior com as solicitações, contando apenas com uma única limitação recente, que foi o período de férias, né? O período de férias de recesso do próprio órgão, por conta do calendário espanhol. Então, a gente teve férias aí o que afetou também o pedido da certidão de batismo. Mas, como tudo que a gente faz aqui é bem pensado, com uma gestão muito efetiva, nós conseguimos a certidão de batismo do Francisco. Já estamos com ela no nosso escritório. Graças a Deus. Graças a Deus, isso aí. E como eu comentei, para que uma certidão de batismo seja válida, ela precisa estar acompanhada da negativa, que nós também já temos. Então, agora você tem o combo completo, o combo suficiente para iniciar o seu processo de cidadania. Por isso que a Rose está aqui hoje, por isso que eu tô aqui hoje, para te dar essa super notícia. Aposto que toda a família vai ficar muito feliz. Que bom, graças a Deus. Muito bom. Demorou, mas a notícia valeu a pena a espera. Claro, o fato de vocês não terem a certidão de nascimento não vai impossibilitar em nada o processo? Em nada. Exatamente como eu comentei. A única limitação, não é uma limitação, é um critério a mais que a gente tem quando a gente possui uma certidão de batismo, é ter a negativa naquela mesma localidade. Então, a gente precisa de uma negativa do registro civil daquela mesma localidade. Por isso também que eu justifico, né, essa questão inicial. Por que sempre iniciado pelo registro civil? Exatamente por isso. Mas tendo a validade e a comprovação de que essa certidão não está, porque é muito comum, ainda mais naquela época era muito comum que os registros espanhóis, que os espanhóis eles fossem registrados em locais diferentes. Então, a certidão de batismo, ela tende a ser realizada na localidade da família, aquela parte mais sentimental, né? Minha mãe foi batizada lá, então batizava o espanhol ali também. E a questão do registro civil, além de não ser tão importante para eles na época, apesar de obrigatório, era feita normalmente no local de residência, então isso não tem problema nenhum. O mais importante é que a gente tem uma documentação comprovada e a gente tem agora essa documentação complementar que justifica o fato dele não estar registrado no cartório e sim no Arquivo Diocesano, que no caso é na paróquia. Outra coisa que eu queria perguntar, desculpa a minha ignorância, essa certidão negativa é para atestar exatamente o quê? É para atestar que essa pessoa não está registrada no registro civil daquela localidade, mas que ela sim foi batizada naquela localidade. Ah, tá. É basicamente isso. É só para comprovar que no cartório não está, mas está na paróquia. É basicamente isso. Porque é como eu comentei, essa questão cultural contribui para esse acontecimento, de que o espanhol ele é batizado
eu posso ser batizada em outro município, no município dos meus avós, mas eu vivo no município ao lado. Então, meu registro de nascimento vai estar em locais diferentes. Então, para que não concorde todas essas informações e a gente tenha as comprovações, esse documento também é solicitado pelo consulado. Tá certo, entendi. Perfeito? E basicamente isso que eu gostaria de lhe comentar, né? A notícia positiva. Comentar também que esse é um documento físico que já está no nosso escritório. E ao final dessa reunião, eu vou lhe enviar o PDF, né? Uma cópia escaneada para que você possa ver, mandar para a família e comemorar. E agora a gente inicia o processo, né? As preparações para o pedido de nacionalidade. E é por isso que a Rose está aqui para te auxiliar também. O que acontece agora, né? Temos o documento, temos tudo que a gente precisa comprovar. Quais são os próximos passos? Aí eu deixo a palavra com a Rose para ela te explicar um pouquinho. Obrigado, Stefania. Flávio, só me recorda, você é neto ou bisneto? Eu sou neto. Tá. Além de você, tem mais algum familiar que vai querer aplicar a nacionalidade? Na verdade, assim, eu havia comentado com a família que eu estava mexendo com isso e provavelmente, se desse tudo certo, haveria talvez a possibilidade deles também ingressarem no processo. Mas ainda não conversei com ninguém, até porque eu não tinha essa notícia, né? Então, ainda vou conversar com eles ainda para saber. Tá bom. Beleza. É isso, Flávio. A parte dessa super notícia, né, que eu tenho certeza que você estava aí aguardando sobre uma resolução, é prestar esse apoio, né? Então, eu vou transferir o seu atendimento para a Rose, para que vocês possam conversar, ela vai formalizar aí toda essa questão da proposta, os valores, e aí você vai, né, adequando aí as suas intenções, a realidade do momento, e conte com a nossa equipe, principalmente, caso tenha alguma dúvida sobre o procedimento de nacionalidade, sobre a documentação, que eu vou lhe enviar agorinha, assim que finalizarmos, vou te enviar para que você possa ver, e expressar a nossa gratidão pela confiança que você depositou no nosso trabalho, por toda essa paciência, né, que você também depositou nesse tempo de espera. A gente sabe que é um documento muito aguardado, um processo até que um pouco complicado. Eu gostaria até de lhe comentar uma curiosidade sobre a documentação do Francisco, que inicialmente a gente tinha o ano de nascimento dele como 1915, né? 11 de fevereiro de 1915. E ele nasceu em 11 de fevereiro de 1913. Então eles tinham ali uma aproximação, mas o registro dele foi feito e nascido em 1913. E aí você vai poder conferir aí na documentação que eu te enviar por e-mail. Tá tudo bem explicado. Inclusive a certidão de batismo da localidade de Almeria, ela vem reescrita, né? Então é ainda mais fácil de você comprovar os dados. Aparece de onde eram os avós dos seus avós, aparece na certidão. Então dá pra ter uma noção aí de como que foi a trajetória de toda a família. Tá certo. Transfiro o atendimento para a Rose e eu gostaria de saber de você a sua opinião sobre o serviço, sobre o atendimento até aqui. Não, Stefania, na verdade, já tem outras pessoas da família que foram atrás de algumas outras maneiras, enfim, já foram dar uma olhada atrás. E o tempo foi passando e acabou. Na verdade, há essa intenção de nacionalidade há muito tempo, há muitos anos. Mas é um problema aqui, outro ali, enfim, acabou passando. Eu fui bem atendido por vocês, bem assessorado. Questão de dúvidas, esclarecimentos, documentações, sempre foi enviado para mim. Eu não tive problema nenhum, não. Sempre fui bem assessorado aí por vocês, sim. Fico satisfeito com o atendimento. Ai, que felicidade. Pra gente é muito feliz, muito gratificante escutar isso de você. E a gente espera, como a Rose comentou, né? Poder ir caminhar com você até a concessão do processo. Então tá bom. Obrigado, Stefania. Obrigado por enquanto. Tchau. Voltamos a nos falar. Sim, com certeza. Então tá bom. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.